Conectando, show, deu certo. Boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Estou sendo ouvido e visto? Sim. E você está me ouvindo e me vendo bem também? Com certeza. Esse horário é um Ótimo. horário que tem pandemia de lives, né? Pois é, Eu quase que fico para até um pouco entrar, chateado, porque a gente atrapalha os cantores sertanejos, tal, eles ficam com a audiência baixa. na nossa live, eu caí em várias outras até conseguir entrar na nossa. Pois é, mas às vezes eu faço isso, viu? Às vezes eu vejo, sabe, eu até. Desculpa. Lorena, olha, obrigado por participar da live aqui no meu perfil do Instagram. E eu vou fazer o seguinte, viu? Antes de desativar, eu gosto de desativar os comentários, porque acaba travando um pouco a conexão nesse horário. É uma conexão um pouco complicada, mas depois eu libero os comentários, etc. Tal. Não, E eu vou perfeito. pedir o seguinte, antes de desativar os comentários, eu já avisei que nós vamos falar de audiência de custódia. Eu sei que você tratou outro dia desse tema com o Caio, uma live muito legal. Aliás, escolhi muita coisa dessa live de vocês dois. E eu vou pedir para você, como eu sempre faço, rapidamente se apresentar. Eu sei que todo mundo te conhece, a quantidade de gente comemorando. Aliás, essa live aqui eu tenho que admitir o seguinte: eu agi sob coação moral irresistível. Eu falei assim, cara, você fez live com Deus e o mundo, e a Lorena, eu falei, calma, eu estou vendo o horário com ela. Tal. Não, você tem que fazer essa live. Eu falei, tá bom, vou conversar com ela. Então, obviamente, todo mundo te conhece aqui, mas se você puder, até porque depois eu coloco no meu canal do YouTube, se apresentar rapidamente. Claro. Rogério, muito obrigada por a gente poder ter esse momento de dialogar. É um prazer enorme estar aqui com você. Não sei se todos que estão me assistindo a gente me conhecem, mas eu sou juíza de direito substituto aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Eu tomei posse no ano de 2014. Antes eu fui servidora do tribunal, então eu tenho muito orgulho em dizer que eu faço carreira no tribunal. Eu fui técnica, depois eu fui analista, agora eu sou magistrada. E desde 2016, janeiro de 2016, eu fui lotada no núcleo de audiência de custódia que nós temos no Distrito Federal. Então, a gente tem só um núcleo, como o nosso território é pequeno, não é a própria vara que faz a audiência de custódia, e sim um núcleo próprio para isso. Então, desde 2016, eu estou nesse local, fazendo diariamente as audiências de custódia, e sou professora de processo penal, tendo aí meu Instagram e meu Telegram, tentando passar informações e conteúdo para os nossos seguidores também. Muito legal, joia. E tá um sucesso no Instagram, aí, né? Aliás, outro dia eu vi uma live tua, você conversando com seus seguidores, e para quem estava com saudade de bater papo, etc., a tua live foi fenomenal. Lorena, Rogério, não, eu vi você, eu estava solicitando, né, os seguidores para participarem, porque, gente, sexta-feira eu fiz como se fosse uma live surpresa e conversei com alguns seguidores. Foi muito legal. Várias coincidências de vida, muito bacana. E aí, na hora que eu fui solicitar eu falei, nossa, o Rogério Sanches está aqui nessa live. Eu falei, meu Deus, ele deve estar achando que eu sou uma louca, assim, 9 horas da noite numa sexta-feira, eu fazendo uma zoação com os seguidores. Eu eu falei, vi que meu Deus, entrou um seguidor, aí meu Deus. depois entrou outra vez, aí ele falou, não, deixa que eu saio, você tá, então sai que vai entrar outro. Eu falei, olha, tá parecendo a dança das cadeiras aqui, vamos lá. Vamos lá. Então eu vou desativar aqui, só para a gente ter uma conexão mais estável. Perfeito. E eu vou perguntar o seguinte, Lorena, eu vou bater Diga. papo, vou pedir licença desde logo, às vezes eu acabo dando uma de Faustão, eu acabo cortando, mas porque eu encontro alguns momentos oportunos para colocar dúvidas que eu sei que são dúvidas de alunos. Fico feliz de vê-la trabalhando o dia a dia da audiência de custódia, porque a pior coisa é você conversar a audiência de custódia com um teórico. Quando eu converso audiência de custódia com um teórico, você olha e fala, meu Deus do céu, ele não faz ideia do que ele está falando. Não faz ideia. E você não. Você tem a teoria aliada à prática. Isso é muito legal. E aí eu começo te perguntando, não vou nem entrar muito, olha, o Brasil já devia
essa audiência de custódia, a comunidade internacional já tinha se comprometido em pactos, etc. Não, vamos direto para o que interessa. A audiência de custódia nasce no Brasil por meio de uma resolução do CNJ, certo? Certo, certo. Na verdade, assim, antes mesmo da resolução, nós O tivemos TJ de São Paulo. Isso, nós tivemos no TJ de São Paulo uma portaria, mas tudo nasceu ali em 2014, 2015, e principalmente com um projeto de implementação dessa apresentação pessoal pelo CNJ e aquela DPF, a 347, a clássica DPF, que até hoje não analisaram o mérito, mas que na cautelar houve aquele reconhecimento de o Estado de coisas inconstitucional, como todo mundo ficou conhecendo, e uma das cautelares deferidas foi para que os tribunais realizassem, então, as audiências de custódia ali no prazo máximo de 90 dias. Cautelar, quando saiu, São Paulo já tinha rascunhado a portaria, se eu não me engano. Isso, porque a DPF ela é antes da Resolução 213. A Resolução 213 ela veio com a finalidade de unificar o procedimento, porque foi isso. O Portaria de São Paulo lançou o procedimento a ser adotado aí no estado de São Paulo. Depois outros tribunais começaram com seus atos normativos também a querer dizer como seria o procedimento. O CNJ, com o seu poder normativo que o STF já analisou numa ADIM ali ajuizada pela Associação dos Delegados dos Policiais aí de São Paulo, falou que o CNJ poderia, sim, normatizar, a julgou constitucional, e a intenção da resolução tem caráter normativo, né? Tem caráter normativo primário, inclusive. Isso, mas o STF falou que estava, vamos dizer, tudo bem. E aí a resolução vem a unificar o procedimento, para que todos os tribunais pudessem adotar uma mesma forma de realização da audiência de custódia, que não ficasse a cargo de cada juiz, cada vara, cada tribunal, dizer como que seria esse tão procedimento novo, como que seria essa apresentação pessoal que até então não existia, que até 2015 não existia. Legal. Só para o pessoal compreender, antes de 2015, a realidade nossa era, principalmente no flagrante, receber o flagrante e se manifestar no papel. O Ministério Público analisando o flagrante e logo depois o juiz decidindo se mantinha o flagrante, ou melhor, se convertia o flagrante em preventiva, se era o caso de conceder liberdade provisória com ou sem cautelares, ou até se relaxava o flagrante. Fazíamos isso no papel, né? E assim, Rogério, eu não sei como era a realidade antes de 2015 no estado de São Paulo, mas assim, eu nem incluiria nós analisávamos, porque assim, aqui no Distrito Federal, na verdade, as partes, Ministério Público e Defesa, não participavam disso. O juiz decidia de forma unilateral sem ouvir as partes. Então, no momento que o delegado lavrava o auto de prisão em flagrante, lá de acordo com o 304 do Código de Processo Penal, e remetia no prazo legal para o juiz, que é a autoridade competente para decidir, o juiz estava lá no gabinete dele, recebia aquele papel, na época físico, analisava só com o que estava ali escrito, depois que ele decidia que o Ministério Público tomava ciência, que a defesa tomava ciência. Aqui nós decidíamos totalmente de forma unilateral. Ainda tinha o prejuízo quanto ao contraditório prévio para a decisão, né? Não havia uma manifestação das partes que pudesse influenciar na decisão judicial. Isso eu acabo discordando. Eu acho que o novo Código de Processo Civil ele exige essa oitiva das partes, até para evitar a decisão surpresa. E hoje se questiona se o juiz pode converter o flagrante em preventiva sem a provocação do Ministério Público, para quem entende que a remessa do flagrante do delegado não é uma provocação, até porque o delegado não tem alternativa. Ele tem que remeter para o juiz. Mas isso é um outro assunto interessantíssimo. Eu até acho que o nosso legislador ele tem que revisitar algumas coisas. Parece que ele está tirando o poder geral de cautela do juiz, isso é ruim. Ele não pode deixar o juiz atado a eventuais pedidos. O juiz tem sim que ouvir as partes, mas ele não deve depender absolutamente de provocações para exteriorizar o seu poder geral de cautela. Então, acho que o legislador tem que revisitar isso um pouquinho. Agora, eu te pergunto o seguinte. Bom,
A resolução veio, como você disse, para uniformizar o passo a passo, o procedimento da audiência de custódia. E a audiência de custódia, em apertada síntese, é exatamente aquele ato em que você apresenta ao juiz a pessoa custodiada, a pessoa presa. Eu não vou nem falar ainda, Lorena, qual tipo de prisão. É um outro assunto que eu vou querer entrar com você. Mas, basicamente, é isso. É o direito da pessoa custodiada, presa, ser colocada frente a frente com aquele que pode lhe conceder a liberdade ou não. E aí vem uma questão interessante. Você concorda que o termo é infeliz, não deveria ser audiência de custódia? Eu vi você usando várias vezes o termo apresentação. Você prefere a audiência de apresentação do que a audiência de custódia? Prefiro, porque a audiência de custódia muito parece que é uma audiência para custodiar. E não Para porque a pessoa ratificar. é como se fosse ela está presa, vai continuar presa, é uma audiência para, então, prender, manter preso, custodiar. Até porque nós temos a legislação internacional, como você citou, a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional, de onde, então, nós retiramos essa apresentação pessoal, não utiliza a nomenclatura. Essa terminologia, essa expressão não é utilizada no direito comparado. E, inclusive, nesses julgados que nós citamos, da ADIM, no estado de São Paulo, da portaria do TJ de São Paulo, também no que nós tivemos na DPF 347, o ministro até cita que seria muito mais preferível nós utilizarmos a audiência de apresentação, afinal é uma pessoa sendo apresentada, seja a situação dela de uma prisão em flagrante, um mandado de prisão, mas que uma das possibilidades, e que deve ser, na verdade, a regra, é que ela seja colocada em liberdade. A regra não é custodiar, a regra é conceder a liberdade. Então ficou muito assim esquisita essa nomenclatura, mas foi a que pegou. Então foi a que todo mundo usa, a que comumente nós chamamos e a que foi introduzida no artigo 310 do Código de Processo Penal. Então é como se não tivesse mais volta a gente não utilizar essa terminologia da audiência de custódia. Só esclarecendo o pessoal que eu vou chegar no pacote anticrime, que Perfeito. positivou a audiência de custódia no nosso CPP, eu estou indo na ordem cronológica. Pergunta o seguinte, Lorena, audiência de custódia ou de apresentação? Eu vou insistir porque eu gosto de audiência de apresentação. Nos exatos termos da resolução, não serve somente para o flagrante, né? Perfeito. Porque como a gente retira essa necessidade de apresentação das duas legislações internacionais que eu acabei de citar, a própria legislação diz apresentar a pessoa presa, apresentar a pessoa detida. Ela não restringe esta apresentação à situação flagrancial, seria para qualquer pessoa presa. Então, quando a gente pega a resolução 213, no artigo 1º, ela já traz a hipótese da prisão em flagrante. Mas quando a gente avança lá para o artigo 13, ela afirma que na esfera criminal, portanto, quando for uma prisão por mandado, preventiva, temporária, início de cumprimento de pena na execução, deve-se realizar, sim, a audiência de custódia. Claro que é uma audiência com outra modelagem. Quando a gente analisa... Isso que eu vou te perguntar. É uma outra modelagem. A finalidade. Então, vamos lá. Perfeito. Então, nós chegamos à conclusão que a audiência de custódia ou de apresentação não é só para o flagrante, em que pese a maioria dos estados basicamente trabalhar só para o flagrante. Serve para o flagrante, serve para a prisão provisória temporária, a prisão provisória preventiva e até a execução da pena, ainda que execução provisória, que hoje é possível no caso do júri. Isso. O problema é que, e aqui eu vou falar para os nossos alunos, o problema é que a finalidade, a solenidade muda conforme o tipo de prisão. Perfeito. Você, Lorena, quando você está diante de uma prisão em flagrante, o que você observa? Isso muda quando você está diante de uma temporária preventiva ou até o início de execução da pena? Isso. Só frisando realmente o que você ressaltou, Rogério. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente só faz audiência de custódia nas prisões em flagrante. Nós fazemos de 100%, mas nós ainda não avançamos para esse segundo momento de apresentar cumprimento de mandados. Pouquíssimos estados, varas, já conseguem fazer, mas não é ainda uma realidade majoritária
dos nossos tribunais. Quando eu analiso um auto de prisão em flagrante na audiência de custódia, eu analiso a própria decisão, o próprio mérito daquele flagrante. Então, naquele primeiro momento, o 310, inciso 1, se ele é legal ou não. Se não for, eu vou relaxar o flagrante. Se for, eu vou homologar e avançar para a próxima análise, olhando para o futuro da necessidade da prisão. Vou verificar se é o caso de converter o flagrante em preventiva ou conceder a liberdade provisória ou não. Então, tem toda uma análise do passado, se foi tudo regular, e uma análise para o futuro, se ele precisa continuar preso. Mas não é só isso, não é só o que está no 310. A própria resolução traz as outras finalidades. Claro que nós temos várias, mas aqui eu vou citar algumas. Uma delas é que nós podemos verificar se todos os direitos fundamentais ali foram resguardados. Então, eu pergunto para ele se ele teve acesso à família, como que foi o tratamento na delegacia, como que foi o tratamento em todos os locais que ele passou, se houve algum relato de abuso. E aqui eu não estou falando só de abuso policial, eu estou falando... Ele pode ter apanhado ali do cidadão, da população que no momento ajudou a prender ele. Pode ter um linchamento, infelizmente, é comum às vezes ocorrer. Ele pode ter sofrido alguma agressão dentro do corró na delegacia, dentro da carceragem de um outro preso. Podem ter ocorrido várias situações que ele não foi resguardado durante esse trajeto, desde a detenção dele até o encaminhamento para a audiência de custódia. E com isso eu tomo providências. A gente pode ver ali qual foi a polícia, se foi a polícia militar ou civil, para tomar alguma providência, para ver se foi, qual foi a pessoa, para ver se ele tem interesse de que o Ministério Público requisite a instauração de um procedimento ou faça um procedimento. Então, nós tomamos essas providências. Quando eu caminho para os mandados, eu não reanaliso... É porque essa prisão, só para deixar claro o seguinte, claro. Essa prisão que a Lorena está falando, é uma prisão provisória, tá certo que tem gente que acha que não é prisão provisória, é um estado cautelar que será ou não convertido em prisão provisória. A Uri Lopes trabalha muito nisso. Alguns falam pré-cautelar. Pré-cautelar, pré-processo. Exato, até melhor, pré-cautelar. Bom, independentemente disso, o flagrante é uma prisão que não depende de mandado. Depende da ratificação da voz de prisão em flagrante do delegado e do juiz. As outras espécies de prisão dependem de mandado, dependem de ordem judicial. Então, por isso que a Lorena agora vai para as outras espécies, que são espécies antecedidas de mandado. Isso. E aí, nas outras espécies, como o Rogério estava frisando para vocês, a decisão já foi tomada. Já houve uma análise, seja no momento pré-processual ou processual, se for na preventiva, por exemplo, ou só pré-processual como na temporária, já houve uma análise, já houve uma decisão judicial, já foi ali decretada a prisão provisória temporária ou a prisão provisória preventiva ou determinado o cumprimento de pena e ele não foi localizado, ele não se apresentou para cumprir pena e foi necessário expedir um mandado. No momento que esse mandado é cumprido, essa pessoa vai ser encaminhada à presença do juiz também. Mas agora, veja, aquele momento de análise de mérito, dos motivos, dos requisitos, pressupostos da prisão, isso já foi decidido. E eu, fazendo a audiência de custódia, eu não posso rever uma decisão que o meu colega já tomou. Então, quando eu vou para uma audiência de custódia de mandado, o que eu vou conferir foi basicamente esse último ponto que eu citei. Como se deu o cumprimento desse mandado? Houve alguma inviolabilidade de domicílio? Houve alguma agressão? Houve alguma intercorrência em algum dos locais que ele passou? E isso eu confiro de forma pessoal e vou poder tomar as providências. Agora, eu não vou decidir, não, ele está preso, mas eu não concordei, eu vou soltar ele. Eu não posso fazer isso, porque a decisão já foi tomada. Quem vai poder fazer isso vai ser o órgão de instância superior, se houver um HC, por exemplo, mas não eu. Perfeito. A audiência de custódia, vamos agora, audiência de custódia, vamos focar no flagrante, que é o mais comum, é a nossa realidade e tal. E ainda estou falando da resolução, logo eu chego no pacote anticrime, logo eu chego no artigo 310. É que eu já ia citar isso, Rogério. É a nossa realidade, parece que é a realidade do legislador também, porque ele só incluiu no CPP a audiência de custódia na prisão em flagrante. Pois mas não uma pergunta que eu ia te fazer. Uma pergunta que eu ia te fazer, então eu antecipo. O fato da audiência de custódia ter sido abraçada pelo Código de Processo Penal
não tornou inócua ou superada a resolução. Por quê? Não. Porque trouxe uma parte da resolução. Outras Perfeito. espécies de prisão também dependem dessa solenidade, e isso não entrou no CPP, você concorda? Perfeito. Não entrou exatamente porque nós tiramos isso, não exatamente da resolução, a gente tirou da Convenção Americana de Direitos Humanos, que já está no nosso ordenamento há muitos anos, e lá, como a gente já citou hoje na live, é a apresentação do preso, seja qual for a natureza dessa prisão. Então, hoje, o juiz, quando trabalha audiência de custódia ou audiência de apresentação, ele consegue usar o artigo 310 do CPP. Agora, quando ele tem que trabalhar audiência de custódia ou de apresentação de prisões com mandado, ele precisa da resolução 213. Ele tem que trabalhar com os dois documentos. Isso, ele precisa de a gente trabalhando diariamente com audiência de custódia ao longo desses anos, a gente precisa de todo esse arcabouço mesmo. Até porque, como a gente citou, a gente não tinha no CPP ainda. Então, na verdade, a gente só utilizava esse arcabouço mesmo da legislação internacional e da resolução 213 até E o pacote. tem um detalhe importante, eu sempre falo para meus alunos, isso vai cair na sua prova. Quando nós falamos da audiência de custódia ou de apresentação, logo imaginamos o preso sendo conduzido até a pessoa do juiz. Agora, a resolução, ela admite o caminho inverso. Quando inviável o preso ser conduzido até o juiz, por exemplo, um preso hospitalizado. Ele foi preso em flagrante, mas teve um mal, sei lá, de saúde, não estou dizendo que ele... Ou até ele foi preso em flagrante e saiu ferido, troca de tiros com policiais, não importa, de toda ordem, ele saiu. E ele teve que ser internado no hospital. A resolução prevê o caminho inverso, ou seja, o juiz indo até o preso. Então, isso é muito legal, porque às vezes a pessoa não imagina. Na prática, eu nunca vi isso acontecer, só em caso de interdição. Rogério, assim, eu nunca fiz uma audiência indo até o local. Essa previsão da resolução, ela tirou a semelhança do que ocorre lá no interrogatório, né? No 185 seguintes, a gente tem essas previsões das partes irem, por exemplo, até o presídio, que seria a regra, todo mundo ir ao presídio para fazer o interrogatório, mas isso não é feito, ele é requisitado para a vara para fazer o interrogatório e prevê essas outras modalidades também de oitivas, tanto para o réu quanto para a testemunha, vítima. No caso da audiência de custódia, eu já tive algumas situações, claro, de presos internados, hospitalizados, que não puderam ser apresentados, exatamente nessa situação de ter ali, muitas vezes, entrado em luta corporal com a vítima e ficou muito ferido, a polícia teve que reagir e ele ficou muito ferido, e não deu para apresentar, veio só o auto de prisão em flagrante. Nisso a gente tem lá na resolução o artigo 8º, artigo 1º, parágrafo 4º. Ele prevê, num primeiro momento, que a gente vá, por exemplo, que eu fosse até o hospital. Mas como você falou, é quase que inócua essa possibilidade de todo mundo ir até o local, por questões de segurança, agora então nem se fala, né, por questões de saúde. Mas o que eu faço eu já decido o auto de prisão em flagrante, que é a segunda possibilidade que prevê a resolução. Eu já decido o auto de prisão em flagrante. Vamos supor que eu prendi. Eu homologuei o flagrante, ouvindo ali as partes, né, que estão ali no núcleo de audiência de custódia de qualquer forma, só faltou o preso. Eu converto, vamos supor, em preventiva. Só que aí eu determino que no momento que ele receba a alta hospitalar, a escolta traga ele para a audiência de custódia. Então, eu não deixo de fazer, eu só postergo o momento da realização. É uma audiência de custódia que vai ser diferida, né? Isso. Aí eu postergo para cumprir, para eu conseguir ouvir ele, para ele poder me relatar. Até porque, se ele estava internado, se ele está machucado, eu preciso ver exatamente qual o motivo que ele está machucado, o que exatamente aconteceu para ele ter ficado hospitalizado. E aí, nesse segundo momento, como aqui no DF é só um núcleo e acabava que voltava para mim, eu até poderia redecidir, porque era a minha própria decisão. Então, eu já tive casos que, num primeiro momento, eu achei que era caso de prender. Quando ele foi me reapresentado, eu soltei com tornozeleira eletrônica, outras medidas. Acabei dando a soltura. E deixa eu te falar uma coisa. Estamos no flagrante. Então, estamos tratando daquela prisão provisória
ou sim, medida pré-cautelar, que pode ser convertida em prisão sim. provisória ou não, aí depende da corrente que você adota, mas você tem que analisar se estão presentes os pressupostos e requisitos do flagrante, se é hipótese de flagrante, e também se direitos e garantias fundamentais foram respeitados. Para isso, você vai ouvir o preso em flagrante, certo, Lorena? Perfeito. Você faz perguntas, o Ministério Público pode fazer perguntas, bem como a defesa. Isso. Quais perguntas você faz e ou admite que sejam feitas? Pode o Ministério Público, por exemplo, entrar no mérito, buscar dele eventual Sim. confissão? Pois é, quando veio a resolução, ela fechou totalmente a possibilidade desse tipo de pergunta, né? A gente tem ali no artigo 8º, quando esmiuça ali o procedimento da audiência de custódia, o próprio artigo 8º fala que o juiz não pode perguntar sobre o mérito, o juiz tem que indeferir perguntas sobre o mérito. Então, de regra, há uma qualificação, a gente pergunta todos os dados qualificativos dele. Num segundo momento, eu dou o direito ao silêncio, porque ele também tem o direito ao silêncio nessa fase. E eu começo a perguntar sobre como que foram as circunstâncias da prisão dele, desde o momento da detenção até o momento dele chegar na audiência, mas focando mais exatamente no cumprimento desses direitos dele, para ver se tudo ocorreu da forma devida, para ver se eu tenho que tomar alguma providência. Agora, Ou seja, você eu, faz eu perguntas pós-crime, né? isso. A gente acaba fazendo perguntas pós-crime. Claro que nesse momento, alguns acabam soltando uma confissão, num relato ali natural, E ele você começa a contar a consta, história. você deixa constar, até porque hoje é tudo gravado, né? Você deixa Fica constar constando ou na não? gravação. Rogério, eu tenho a posição, eu não vejo problema nessa entrada de mérito. Eu acho assim, você não vai instruir para fins probatórios. Mas eu acho importante, e já tive casos de fazer esclarecimentos de mérito, mas focando principalmente para eu conseguir analisar a situação da prisão. Porque, veja, tem um ponto. Se eu estou prendendo e se eu estou ali me valendo da fumaça do cometimento do delito, que é materialidade de indício de autoria, querendo ou não, eu estou tratando um pouco de mérito. Eu estou analisando ali se foi ele que praticou, estou analisando se o crime realmente aconteceu, estou analisando se tem elementos para isso. E tem um segundo ponto que influencia muito para a análise da prisão, que é a capitulação jurídica dada. Tem vários casos que o delegado pode capitular de uma forma, o Ministério Público não concorda, o juiz vê que pode não ser aquela capitulação, e que muitas vezes eu posso entrar em perguntas mais sobre isso. Era posse de droga ou era tráfico? Era furto ou era roubo? Eu já tive caso de, na audiência, eu desclassificar de homicídio para infanticídio, por exemplo, que muda tudo a situação da prisão. Não dá nem para prender no infanticídio, porque a pena é baixíssima. Baixíssima ali para um primário, para um de bons antecedentes, que era o caso da mulher. Então, assim, eu não sou contra a entrada no mérito. Eu acho muito difícil, na prática, a gente separar isso no momento das perguntas. O que eu sou contra é dilação probatória, é querer produzir já provas ali no momento da audiência de custódia, que nem tem muita efetividade, porque a gente está no momento pré-processual ainda, nem é na fase do Então, processo. deixa eu até te Então, fazer uma. Nós enfrentamos um problema aqui em São Paulo. uhum, E foi um dos primeiros desafios que eu tive na assessoria do Procurador-Geral. A sim, juíza do Departamento de Inquéritos Policiais, o DIPO, que é mais ou menos um juiz das garantias que nós temos aqui na sim, capital. Em São Paulo, em tese, já trabalhamos com o juiz das garantias há muito tempo. Em tese. Ela começou a fazer o seguinte, viu? Ela fazia audiência de custódia, mas ela não instruía os autos da audiência de custódia, ela não instruía com o DVD. Então, quando o promotor recebe os autos do inquérito, que tem, ainda que anexo, os autos da audiência de custódia, não vinha com o DVD, só vinha com a decisão. E o uhum, promotor, ele queria o DVD, ele queria o DVD, inclusive, no processo. Para quê? Para eventuais reconhecimentos, tal. Então, ele queria o DVD. uhum. E ela começou a tirar. E aí nós entramos com as medidas judiciais cabíveis para que fosse obrigada a reverter e deixar o DVD.
deixar absolutamente tudo que aconteceu na audiência de custódia. Aham, E eu usei, sabe, a doutrina de quem? Do Caio, que aham, você conversou da última vez. Porque ela dizia o sim, seguinte, a Defensoria Pública sim, reclama. Eu falei, não, olha só o que esse defensor público escreve. Porque quem falou que esse DVD é importante só para o Ministério Público? Esse DVD é sim, importante para sim. as partes. Não raras vezes, na audiência de custódia, ele tem um defensor público, mas no processo ele já está com um advogado constituído. Eu acho que o advogado tem que conhecer o que ocorreu na audiência de custódia, bem como o Ministério Público. Bom, eu estou fazendo essa observação porque você acha que o que foi dito na audiência de custódia, não isoladamente, mas como mais um elemento, não pode ser utilizado pelo juiz na sentença condenatória ou até absolutória? Então, essa questão do DVD, a gente teve alguns impasses aqui no DF também. A gente não começou a juntar, mas era por outro motivo. Porque como na custódia ele pode trazer relatos de abusos policiais, e isso fica público no processo, esse CD ficaria público, de forma que aquele policial que foi denunciado, por exemplo, poderia ter acesso e poderia causar ali um constrangimento para aquele preso, começamos a tirar nessas hipóteses. De qualquer forma, a audiência ficava gravada no sistema e quando havia um pedido das partes, a gente disponibilizava pelo pendrive e etc. Havia uma Mas disponibilização, ficava mas à disposição, tudo bem. aí a gente começou a ter só um cuidado nesses casos em que há o relato da agressão, para ter um pouco mais de cuidado com a situação daquele preso. Eu acho que esse Instituto da Audiência de Custódia, ele veio em prol do preso. Então, nós temos que ter muito cuidado em algo que veio para a gente poder analisar melhor a situação dele e dar cumprimento aos direitos daquela pessoa presa, da gente desvirtuar o instituto e utilizar aquilo que ali foi dito contra ele, senão ele não vai se Mas sentir à vontade. E se foi dito espontaneamente? Assim, só digo assim, ele não se sentiria à vontade, por exemplo, para relatar, né? Por exemplo, eu já tive casos de que ele não queria falar da agressão, e aí muitas vezes eu tenho que reforçar, olha, aqui é o momento seguro para você falar. É o momento que você está perante a juíza, o promotor que vai tomar providências, a sua defesa está na sua frente. Então, é um momento que ele tem que se sentir seguro para falar. E muitas vezes ele querer relatar. Por exemplo, eu já tive casos aqui, Rogério, isso é tão sensível, que eu já tive casos, por exemplo, dele falar que foi agredido, depois não ter tido elementos, mas não significa que não ocorreu, e os promotores denunciá-lo por denunciação caluniosa, o que é algo complicado quando a gente tem um ambiente que é para ele falar. Não é porque não tinha nada de materialidade, por exemplo, porque a agressão pode não ter deixado marcas e depois não conseguiu ter provas a respeito daquela agressão, que significa que ele fez uma denunciação caluniosa. E a gente teve um movimento dos promotores aqui no Distrito Federal nesse sentido numa época. Só que as denúncias começaram a ser rejeitadas, isso não foi para frente, e aí eles pararam de fazer denunciação. Então, esse relato em audiência eu considero que é muito sensível a gente poder analisar para Isso que você fins... falou, eu acho muito importante, e tem os dois lados, né, Lorena? Claro, Tem claro. o lado do preso que realmente foi agredido e quem o agrediu soube agredir, não deixando Perfeito, marcas, etc. perfeito. Mas também tem outro lado. Tem o preso que, de forma caluniosa, entre aspas, denuncia agentes públicos. E esses agentes públicos, diante de uma denúncia, mas são investigados, são constrangidos. Sim. Então, é uma situação pendular É difícil, complicado. né? Porque, ao mesmo tempo que eu não posso deixá-lo preso, vulnerabilizado, eu não posso deixar os Perfeito. agentes de segurança pública totalmente desprotegidos com um preso que tem o manto protetor do Estado. Agora, eu só acho que o Ministério Público deve oferecer a denúncia por denunciação caluniosa se ficar evidenciada a má-fé do preso, ou seja, ele Pois imputa é. a um policial fato que ele sabe que não aconteceu ou que o policial é inocente. Se Mas houver nesses dúvida, não pode casos, fazer isso. nesses casos não tinha uma manifestação tão clara de má-fé. Praticamente estava se presumindo a má-fé do Aí não preso, dá. entendeu? Aí Aí não tem tá como, aí perfeito. realmente não foi muito para frente.
E aí, isso eu não vi mais ocorrendo nas audiências de custódia daqui. Mas, assim, a questão da confissão, por exemplo, do relato espontâneo, eu acho que se pode utilizar, eu não vejo muita Não como praticidade. único elemento, para deixar claro que em nenhum Isso, momento eu falei isso. até porque, Rogério, assim, nós temos a confissão como apenas um dos meios de prova. Ele pode vir a juízo depois de se retratar daquela confissão, Ô, Lorena, né? e quando eu Hoje, falo isso, para que o pessoal não fique falando, ele está falando isso que é promotor de justiça, tá, tá, tá. Não, até porque se eu tivesse fazer, a Lorena já teria indeferido. Ó, é o seguinte, quando eu falo de usar uma confissão espontânea na audiência de custódia, pode ser um uso até em favor dele. Como? claro, o Súmula ANPP. 545. Súmula E eu, 545. Uma atenuante de pena. Ó, sim, eu vou sim, condená-lo, mas ele confessou na audiência de custódia, ainda que ele tenha negado para mim, ele confessou lá, eu vou aplicar uma atenuante de pena. sim. Então, os advogados às vezes falam, nossa, que absurdo. Que absurdo por quê? Porque se eu sou advogado, eu vou dizer, olha, caso entenda que ele confessou na audiência de custódia, e isso for usado por Vossa Excelência, que seja considerado atenuante de pena. Artigo 65 do Código Penal. Rogério, assim, são muitas as variáveis. Ele pode ele pode começar. Eu já tive casos que ele começou a falar na audiência de custódia, a defesa técnica estava ali e o defensor interrompeu e falou assim: olha, não fala mais nada, não fala, não fala. Ou seja, a defesa técnica avaliou que não era bom ele continuar confessando naquele momento. Então, tem a intervenção da defesa técnica. Mas como você falou, depois a defesa técnica também analisa, será que é bom manter aquela confissão e ele reforçar essa confissão em juízo para aplicação de um atenuante? Ah, não, pelo conjunto probatório é melhor ele voltar atrás e se retratar em juízo dessa confissão, tudo bem. A confissão espontânea na audiência de custódia também pode ser ali utilizada ou analisada, se for circunstanciada, por exemplo, para fins de acordo de não persecução penal. Eu acho que tudo isso cabe à atuação da defesa técnica na audiência de custódia também. Ela que tem que estar atenta se vai permitir que ele fale, se quer que ele fale. Eu já tive caso, como eu disse, do defensor interromper. Eu já tive caso do defensor dizer, não, pode continuar falando. Explica para a juíza aquilo que você me explicou no parlatório. Continua falando para ela que é importante. Então, assim, a gente não pode esquecer que ele não está sozinho ali. Existe a defesa Perfeito. técnica junto com ele. Perfeito. Né? Ele não está jogado aos leões, ele está com. Defesa técnica, entendamos, ou um advogado constituído, ou um defensor Sim. público, ou seja, um profissional absolutamente capacitado, Perfeito. sabe trabalhar a teoria dos jogos, custo-benefício, riscos. Bom, Sim. você citou uma coisa que eu gosto muito, que é o acordo de não persecução penal. E aqui eu É. sei que tem um detalhe importante. A Temos. audiência de custódia é um ambiente favorável para o ANPP ou não? Pois é, gente. Até vou confessar que o assunto da nossa live surgiu mais ou menos daí, né, Rogério? E Que o lembrar Rogério. que eu queria que você explicasse a sua provocação só depois que Sim, sim. eu podia ter xingado quem provocou, mas não, olha só, eu mostrei sinceridade quando eu elogiei, porque eu não sabia que era você. Então, se você puder explicar essa sua atitude, que eu achei uma atitude interessante, porque acabou obrigando o CNJ a esclarecer para todos os juízes, né? Perfeito. Então, pessoal, esse nosso assunto da live surgiu de eu ter informado e comunicado ao Rogério que eu fiz uma consulta para o CNJ exatamente sobre a possibilidade ou não do acordo de não persecução penal na audiência de custódia. Quando veio, né, Rogério, o pacote anticrime e colocaram o 28A lá no código, mas que nós já tínhamos a resolução do CNMP, a 181 alterada pela 183, acabou que o parágrafo previsto lá na resolução do CNMP, que diz que o acordo pode ser celebrado, ele usa esse verbo, celebrar o acordo na audiência de custódia, celebrar o acordo de não persecução penal neste momento da audiência de custódia, esse parágrafo não passou para o 28A do Código de Processo Penal. Mas nós, muitos defendem, inclusive o Rogério e outros doutrinadores, que a gente também ainda aplica a resolução do CNMP. Então, eu vejo muita doutrina defendendo essa possibilidade do acordo já na audiência de custódia.
E aí começou uma movimentação entre os promotores aqui do Distrito Federal, e isso chegou até mim, dessa intenção de que já aqui no nosso núcleo começasse a se fazer as tratativas do acordo, para que eu já começasse também a homologar esses acordos no momento da audiência de custódia. A meu ver, eu tenho o meu posicionamento, que é contrário, mas eu falei, bom, eu tenho a curiosidade de saber do Conselho Nacional de Justiça, já que foi ele que implementou as custódias, né, ele e o STF que implementaram a custódia no Brasil e que veio a Resolução 213 desde 2015, eu tenho a curiosidade de saber qual é a opinião do CNJ a respeito disso, porque a Resolução 213 não fala nada. E então, em abril, fiz essa consulta ali do órgão, para ver se eles concordavam com a realização. E o parecer dado pelo CNJ foi contrário, dizendo que não é o momento de realização, de celebração do acordo na custódia, traçando ali alguns pontos importantes que a gente pode ver, né? E um deles é realmente quando a gente fala da voluntariedade, espontaneidade para negociar as cláusulas por alguém que ainda está sob a tutela do Estado, até porque, infelizmente, a gente viu alguns abusos no momento da audiência de custódia, como algumas instruções probatórias já sendo feitas no momento da custódia, com condenação penal condenatória, inclusive, né, com sentença penal condenatória, e ficamos ali com medo de que, eventualmente, não houvesse realmente uma negociação no momento do ambiente da custódia. Até porque, quando o código diz, e isso está na parte lá do juiz das garantias, que o juiz das garantias vai homologar o acordo de não persecução penal, isso não precisa ser na audiência de custódia, né? Ele pode se decidir apenas o que deve ser feito como procedimento da custódia e pode ali se abrir um diálogo, já que as partes estão ali, o promotor pode até manifestar a intenção do acordo, mas que as tratativas sejam feitas posteriormente para depois se levar ao juiz para a homologação. Mas o que foi mais interessante foi essa posição adotada, Rogério, pelo CNJ da inviabilidade, da incongruência, da impossibilidade de realização do acordo neste momento, né? Eu tô falando assim, quando eu digo celebração, né? Quando eu digo celebração é porque como a resolução do CNMP utilizou celebrar, ficou parecendo que tudo seria feito na audiência de custódia. Assim, eu tô ali, aí eu já decido a prisão, aí depois o MP já faz a tratativa, aí depois o juiz já homologa, tudo ali na mesma audiência. Eu gosto de pensar o seguinte, você até usou uma expressão muito interessante. O preso não está sozinho, ele está devidamente acompanhado. Segunda coisa, claro que eu, promotor de justiça, só vou cogitar do acordo de não persecução penal se não é o caso de manter a prisão. Ninguém vai celebrar o ANPP com alguém que esteja custodiado. Ou seja, depois de o MP se manifestar sobre a liberdade e o juiz conceder a liberdade, se o caso, é que ele, livre, eu gostaria de usar aquele momento onde ele está devidamente representado, e eu já tenho a pessoa do juiz, para eventualmente fazer um acordo. Um acordo, Lorena, que pode partir dele. Ele pode querer o acordo. E aí, imagina o seguinte, uma pessoa falar para você, olha, sabe fulano tentou furtar um veículo, foi preso em flagrante, foi conduzido à presença da doutora Lorena. Lá ele foi solto. E naquele momento ele fez um acordo com o Estado e está cumprindo prestação de serviço à comunidade em 48 horas. Você ia falar, não, pera um pouquinho, deve ter alguma Lorena juíza na Noruega, porque isso não é no Brasil. Não, é no Brasil. Por que não usar o momento? Não estou dizendo para nós confundirmos a audiência de custódia. Você está coberta de razão. A audiência de custódia, você mesmo explicou, tem outras finalidades. Tem outras finalidades. Mas se eu puder usar aquele momento, saudável momento, onde eu tenho o advogado ou o defensor, eu tenho alguém que já está solto, crimes, alguém que está solto, primário, com os antecedentes, crimes de médio potencial ofensivo. Se eu puder resolver isso agora, imagina só no que diz respeito à análise econômica do crime, o que diz respeito à análise econômica do processo. Eu sou absolutamente
favoráveis. Agora, com as restrições que você falou, senão a gente acaba desvirtuando a audiência de custódia. E também tem um problema de logística, né? Eu fico imaginando você, Lorena, falando, pessoal, vocês vão fazer tratativa? Olha a minha pauta. Eu vou ter que esperar a tratativa de vocês? Então, acho que a gente também teria que trabalhar no cenário, né? Aqui a gente tem duas questões, assim, não só a logística, porque eu tenho, Rogério, assim, 40 presos por dia, são 2 salas, então são 20 presos por dia. Quando ocorrem mesmo as audiências, eu fico na sala de audiência a manhã inteira e mais um pouco da tarde. Então, eu fico muito tempo direto na sala de audiência. Então, teria uma questão de logística, claro. Tem uma questão também de normativas. Por exemplo, a normativa aqui do tribunal não prevê essa atribuição para a juíza da custódia. Então, teria que mudar as normas do tribunal para incluir isso. Mas, assim, os seus argumentos, eles são sedutores, mas eles não me convencem. Eu ainda acho, assim, que você permitir... O problema são os abusos, Rogério. Eu fico com muito receio disso, sabe? Porque nós tivemos casos, para você ver, assim, aqui uma análise, claro, gente, jurídica, não estou criticando colegas da magistratura, nada disso, mas nós já tivemos casos em audiência de custódia, que era caso de tráfico bem simples, de agente primário de bons antecedentes, não foi aqui no DF, em que a juíza prendeu, na sequência, ela fez toda a instrução probatória, dispensando, as partes dispensaram oitivas e tal, e aí ela proferiu a sentença, condenando no tráfico privilegiado e expedindo o alvará de soltura. Não consegui compreender muito bem, mas isso foi feito no mesmo dia, no ambiente da audiência de custódia, você está entendendo? Eu fico imaginando o cálculo da detração nesse caso. Horas, né? Em horas. Não, e assim, aí eu tenho medo disso, sabe? Assim, eu tenho receio do que possa vir dessa... E também a própria negociação. O que me preocupa é que o nome é acordo, o nome é negociação. Então, se você fala para ele, ele tá ali, tudo bem, ele pode ter recebido uma soltura. Eu posso ter falado para ele, olha, fulano, você está solto. Agora você vai conversar com o promotor e com a defesa a respeito de algo que o promotor quer te propor. E aí abriria as tratativas. Mas ele ainda está no ambiente ali, que ele foi levado pela escolta, ele ainda está ali influenciado com as emoções, ele nem foi para casa, ele nem tomou banho, ele não comeu direito, ele não dormiu à noite. Nós temos uma questão ali também envolvendo, que eu acho que se você virar para ele e falar assim, faz 500 horas para você não ter um processo, faz 500 horas de serviço comunitário, ele vai falar, claro, doutor, eu faço. Então, assim, eu tenho receio dessa negociação, porque ele não está tranquilo, sabe? Ele estava custodiado, ele não dormiu, ele estava preso. Por isso que ele tem um advogado que pode falar, você não está bem para fazer o acordo, e tem a juíza. Sim, perfeito. E tem a juíza que pode dizer, escuta, eu não vou homologar esse acordo. Por quê? Porque eu acho que isso eu concordo. Agora, eu acho que nós não podemos fechar a porta 100%. Não podemos banalizar. Nós vamos chegar no denominador comum um dia ainda, Lorena, nesse assunto. Porque eu concordo com você que nós não podemos banalizar. Concordo perfeitamente. Não podemos banalizar. Mas nós não podemos fechar as portas porque muitas vezes ele quer fazer o acordo. Ele prefere isso do que todo aquele custo emocional de uma investigação. Às vezes é um preso que é solto e é estrangeiro. Ele quer voltar para o seu país. Então imagina que eu vou voltar para o meu país com esse inquérito aqui no Brasil. Eu vou, de repente, ser processado. Não é isso que eu quero resolver já. Isso pode acontecer. E se nós percebemos que está sendo algo extremamente sincero dele, o advogado roga para que isso aconteça, não vejo por que não se admitir. Tudo bem, caso excepcional. Eu não estou aqui imitando a imputação objetiva, porque uma vez eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, se eu tiver que adotar, se para adotar a imputação objetiva tem que acontecer esses exemplos que a imputação objetiva dá, então essa teoria é absolutamente inútil. Eu tenho que comer aquele peixe que tem o veneno, o peixe fungo, não é? Que dependendo do caso, você come o veneno e você acaba rimando com o peixe. Bom, mas é mais ou menos... Não estou aqui buscando exemplos esdrúxulos. Estou indo nos exemplos continuando. Pode ser um caso importante. E assim, analisando, Rogério, também, nós teríamos poucos casos, porque tem que preencher todos os requisitos legais, ele tem que querer confessar.
e a defesa tem que querer concordar com as tratativas naquele momento. Pode ser, como você disse, que ela fala assim, doutor, você tem a intenção de propor a NPP? Ah, tenho. Então, eu posso fazer constar da ata que você quer fazer as tratativas, eu prefiro Intenção, né? conversar em outro momento, Então, eu posso fazer constar que tem essa intenção, e aí a gente marca a tratativa para um outro momento? É melhor a gente dialogar em outro momento? Nós Tudo bem, tivemos um pode ser caso aqui em também. São Paulo, isso aconteceu, onde o preso confessou espontaneamente. Naquela linha que você falou, onde o advogado falou, pode Uhum, continuar. Confessou. uhum. Quando ele acabou, o Ministério Público opinou pela liberdade. A defesa requereu a liberdade. O juiz concedeu a liberdade. O promotor falou, escuta, o seu cliente acabou de confessar. Primário de bons antecedentes, furto tentado. Se eu não quer fazer um acordo aqui, eu já aproveito essa confissão dele, fazemos um acordo onde eu só quero uma coisa, prestação de serviço à comunidade durante 30 dias. O senhor topa? O que você acha? O preso falou, eu topo. Vou continuar primário? Vai continuar primário? Quando o colega mandou isso para mim, eu falei, ele resolveu uma tentativa de furto em 24 horas. Pô, Havendo razoabilidade por todas as partes, eu até vejo a em casos possibilidade, mas excepcionais, eu entendo a sua é preocupação. bem Não excepcional. banalizar. Não esquecer que a audiência de custódia, você explicou muito bem, ela tem outras É finalidades. outras finalidades. Lorena, eu termino te perguntando uma coisa que está todo mundo doido. Qual é? Qual é o prazo para o juiz realizar a audiência de custódia depois do artigo 310? 24 horas, 48 horas? Qual é o prazo? O delegado tem 24 horas e o juiz tem mais 24 horas, então ele fica preso até 48 horas. Como que é isso? Qual é o prazo? Pois é, quando a gente retira a audiência de custódia das normativas internacionais, elas falam sem demora. Até porque cada país vai adaptar a sua apresentação pessoal de acordo com o prazo que lhe convir, que for ali razoável. Quando a gente vai para a Resolução 213 e na DPF 347, os ministros citam, e a resolução cita, até 24 horas. Aí começa uma celeuma, né? Contar as 24 horas até quando? E aí vem o código também, e lá nos parágrafos fala até 24 horas. O delegado remeteria até 24, o juiz fazer até 24. Então, Mas isso 24 é um prazo independente das 24 horas que tem o delegado. Pois é, seria independente, tem Mas o uma juiz tem corrente, mas temos. 24 horas para fazer a audiência de custódia ou para designar o ato? Pois é, a gente tem primeiro, quanto à primeira parte, para você ver como a celeuma é enorme, né? Até porque nós temos realidades diferentes no país inteiro. A minha realidade no DF, com certeza, é diferente da realidade lá no Amazonas. Aliás, o Então, assim, ministro Fux decidiu isso quando suspendeu o parágrafo perfeito. 4º, se não me Quarto, engano. Ele parágrafo falou 4 do isso. artigo Nós estamos 310. no Brasil formado por vários Brasis. Perfeito. Assim, nesse primeiro momento, então, as 24 horas para fazer a audiência, nesse primeiro momento, para uma primeira corrente seria, eu vou contar do momento da prisão ou do momento que o delegado termina as providências do auto de prisão em flagrante. Temos as duas correntes, não tem uma resposta. No segundo momento, o juiz recebeu o auto de prisão em flagrante. Ele tem 24 horas. As 24 horas contam do momento que o delegado, então, terminou as providências, ele já tem que se virar para fazer a audiência, ou quando ele recebe, ele tem 24 horas para marcar a audiência, que você falou. E aí sim, Também, ele marca sem demora. Né? Isso. E aí marcaria. A gente não tem uma resolução. Tanto que, a gente citou, o STF teve que suspender a previsão do parágrafo 4º, porque a consequência trazida no parágrafo 4º é o relaxamento da prisão pelo excesso do prazo, se não cumprido o prazo. Então, ele tem que analisar melhor se haverá um prazo peremptório, ou se cada estado vai poder adaptar um prazo, 48 horas, 72 horas, a depender de uma motivação idônea. Porque, poxa, se não conseguiu realizar, mas conseguiu motivar idoneamente o porquê a escolta não veio, ou vem amanhã, vem daqui umas horas, será que não poderia ser possível na realidade de outro estado? Aqui no Distrito Federal, Rogério, como as instituições são bem estruturadas e nós temos um território muito pequeno, e aqui o núcleo que eu faço custódia, eu faço dentro da polícia.
Então, todos eles são levados para a carceragem da polícia e a minha sala de audiência de custódia fica dentro do complexo da polícia. Então, não existe escolta da carceragem para o fórum para fazer a audiência de custódia. Então, o procedimento é muito rápido. Ele foi preso antes de ontem à noite. Ontem à noite, amanhã ele já está comigo na audiência de custódia. A gente acaba cumprindo essas 24 horas ou passando um pouquinho, porque o nosso núcleo funciona só de manhã também, não é 24 horas. E olha que interessante, eu não sei se você concorda comigo. Eu escrevi o seguinte, veja se você concorda ou discorda. Sim. O juiz tem 24 horas para marcar a audiência de custódia. Vamos trabalhar que ele tem 24 horas para realizar a audiência de custódia. Perfeito. E se ele não realiza? Propositadamente não determina a audiência de custódia no prazo de 24 horas. Eu entendo que não configura abuso de autoridade, tem uma lacuna. Por quê? Porque você não vai encontrar um tipo penal punindo o juiz, lá na lei de abuso de autoridade, na lei 13.869, o juiz por não realizar a audiência de custódia. O que você vai encontrar é um tipo penal punindo o juiz que, na audiência, sendo manifestamente descabida a prisão, deixa de relaxá-la ou substituí-la por medida alternativa. Então, é um outro comportamento que está se punindo na Lei 13.869. E assim, a gente tem alguns outros fatores. A lei, ela prevê um dolo específico, que para você caracterizar nessa hipótese, porque muitas vezes o juiz não realiza por fatores externos. É o juiz da sexta-feira, né? Ah, tá. Aquele que não quer mesmo, ele quer... Não, é aquele juiz de hoje é dia de maldade. É esse o juiz que... Ele não quer mesmo, né? Eu também... E assim, na posição da jurisprudência, se ele, por exemplo, não realizasse a custódia, mas decidisse o auto de prisão em flagrante, se você pesquisa na jurisprudência do STJ, eles não estão reconhecendo sequer ilegalidade nisso. Eles acabam passando um pano, assim, e falando que mudou o título, que ele está preso preventivamente. Então, para caracterizar abuso de autoridade, sendo que nem os tribunais superiores reconhecem uma ilegalidade nessa conduta do juiz, fica realmente complicado. Só se ele está no dia de maldade mesmo. Dia de chamar promotor de promota, aquela coisa lá. Ô, Lorena, passou voando. Diga. Passou voando. Se eu não parar, eu não vou conseguir salvar essa live e eu faço questão de salvar essa live. Eu quero agradecer imensamente. Deixa eu só ativar aqui os comentários no finalzinho. Infelizmente, a gente não vai conseguir ficar lendo tantos comentários quanto eu queria, porque voou. Isso significa que nós temos que marcar a parte 2. A parte 2 no seu perfil. Vamos. Então vamos, no claro. seu perfil. E a gente pode discutir alguma coisa. Aí você que fala o tema e aí eu me coloco na posição de examinado. Aí eu passei hoje na prova oral, Rogério. Passou com louvor. Estou aprovada? Passou com louvor. Agora, o contrário, eu espero que seja também tão profícuo como foi essa lá. Foi excepcional, passou voando. Obrigada. O pessoal parece que gostou aí, ó. Parte 2, já tem gente pedindo. Legal, joia. Bom, é isso. Lorena. É isso, Rogério. Muito obrigada. Nós vamos marcar. Agradeço demais a oportunidade de ter conversado com você. Foi um prazer imenso mesmo. Joia. E, ó, faz a NPP na audiência de custódia. Beijo. Não. Beijo, tchau.